questão de risco de transmissão, o que que você acha e qual que é a sua opinião sobre isso? Esse tema, assim, é o primeiro ponto que a gente tem que a gente não pode esquecer, e aí para todos, falo para todos, inclusive para quem está mais do meu lado, que é trabalhador de saúde pública, a gente não pode esquecer que esse é o tipo do assunto que ele é multifacetado. E ele não pode ser olhado à luz de um único espectro, tá? Porque isso é simplificar uma situação que não é simples. Tá? Tem uma série de fatores envolvidos, tá? Que vão desde a questão pura e simples epidemiológica, né? Que aí, obviamente, é o que a gente se debruça muito mais, e aí não tem jeito. É, sim, um risco. Tá? Isso tem que estar muito claro. É um risco? Sim, é um risco. Tá? Por quê? Porque é um ambiente que a gente sabe que, na imensa maioria das escolas, é com péssima ventilação, tá? Dentro das salas de aulas, e isso é fundamental, tá? A ventilação de ambientes é algo fundamental para diminuir a chance de infecção, e a gente tem nas escolas, em geral, justamente o oposto. Uma péssima ventilação, portanto, um ótimo ambiente para a transmissão de vírus respiratórios. Não é à toa que para a influenza isso nem se discute. Tá? Se tu queres barrar fortemente a transmissão da influenza, fecha escola, fecha unidade de ensino. Isso aí é uma paulada. Em cima isso já sabe há muito tempo. Isso não está em discussão. Tá? Há pessoas que esquecem disso, ou não conhecem, ou optam por ignorar, mas isso está dado. Isso é muito bem estabelecido já, tá? Do ponto de vista científico. Isso não há o que se discutir. O outro lado da moeda é o quê? A gente, sim, tem um problema sério, tá? Já afetando seriamente as nossas crianças, que também a gente não pode se fartar e achar que isso é um problema menor e, bom, paciência, azar. Tá? A gente tem que. O que é o fundamental? A gente estruturar o nosso ambiente escolar para que possa receber os alunos de maneira mais segura, mais protegida, minimizando os riscos. E isso a gente não fez. Isso vai me desculpar, mas a gente não fez. Uhum. A gente tem algumas iniciativas aqui e ali, principalmente no setor privado, algumas escolas privadas tomando algumas iniciativas, tá? Mas assim, um plano bem estruturado, não temos. Tá? E a gente ainda está vendo hoje diversas dessas escolas que adotaram medidas, e quando a gente vai ler o detalhe fino, a gente vê que é fundamentalmente higienização de superfície. Ah, meu amigo, isso está atrasado. Me desculpe, mas essa discussão também já foi superada. A gente já sabe hoje que esse não é o principal mecanismo. Lá no começo, a gente tinha muito isso, essa preocupação muito em cima de higienização de superfície. A gente já sabe hoje que a transmissão pelo ar, dos aerossóis, gotículas, e esse que é o fundamental. E isso a higienização de superfície não resolve. É ventilação adequada dos ambientes, distribuição de máscara adequada. Me diz aí, que escola que distribuiu PFF2 para a comunidade escolar? Não Para os seus sabemos. funcionários, para os alunos e para os familiares. Não temos essa informação. Né? Quando não temos essa viu informação. uma Tela propaganda azul. sobre... Quando que você viu uma propaganda sobre PFF2 na televisão? Pois exato, sabe? Assim, então, é aquela coisa. E aí a gente fica. Isso que me angustia também. Assim, que eu fico meio no fogo cruzado nesse negócio, porque eu vejo muitos colegas meus da saúde pública focando muito na questão que não dá, porque é um risco e esquece o outro lado. Mas aí, quando eu ligo a TV, eu só vejo o lado oposto. Que é não, tem que abrir, porque tem que abrir, porque tem que abrir, porque tem que abrir. E esquece que, cara, o que a gente fez para abrir de maneira segura? Nada. Não pode. Aí a gente volta na questão lá do lockdown. Ah, mas lockdown não pode, lockdown. Meu amigo, não é 880. Vamos se organizar e fazer a coisa direito. Tá? Porque assim, eu reconheço, tem um problema sério. Tá? E não só de questão de socialização das crianças, que por si só já é um baita de um problema. Sim. Tá? Essa questão de socialização não é nem, na boa, assim, a questão de, o currículo em si, esse é o menor dos problemas. O currículo se recupera. Esse é o não problema. Assim, um ponto que a gente pode, que eu particularmente tiro fora dessa discussão, é a questão do desempenho escolar. Cara, essa parte se resolve, isso aí tu recupera. Tá? Agora, a questão da socialização, esse é um buraco que é mais embaixo. Isso é um problema mais sério, tá? Que envolve uma série de questões psicológicas que são extremamente importantes. E tem um outro ponto aqui que também passa muito batido, que é o seguinte:
a gente tem as atividades econômicas já voltando, muitas delas, né, já voltaram. Tá? E aí fica o seguinte, diversas das famílias têm filhos em idade escolar. Uhum. Onde é que está essa galera? A gente fez uma live aqui com uma especialista em políticas públicas de educação. Tem bastante tempo já, a gente talvez vai ter que voltar nesse tema em algum momento, mas é extremamente complexo, porque é um problema estrutural muito, muito, muito grave. Inclusive, recentemente saiu uma notícia, acho que tem algumas semanas, / 2 meses, e que o Ministério da Educação estava com um dinheiro para poder se preparar para as escolas, né, se prepararem para poder receber os alunos. Esse dinheiro nunca foi usado, não foi gasto um centavo desse dinheiro. E porque o Ministério da Educação estava acreditando que a pandemia ia acabar daí a um mês. Aí chegava nesse um mês, não acabava, ia acabar no outro mês. Então, assim, é um problema estrutural, é uma falta de comunicação entre especialistas, e é o que a gente tem falado aqui, né? A importância da gente estar falando isso para as pessoas espalharem esse tipo de informação, porque o Lucas citou. Ele segue um influenciador aí que o cara tá vivendo normal. Você citou agora, eu ligo a televisão, parece que o mundo tá normal e as pessoas estão querendo que tudo volte ao normal. Então a gente sofre bastante com isso. A Patrícia até mandou um outro superchat aqui, falando que na realidade prática não tem como os professores sozinhos manter os alunos separados. Assim, ainda entra nessa parte extremamente local, né, os problemas extremamente locais, que a política pública ela precisa conversar com professores e com especialistas de educação, né, pessoas que estão na ponta, para ir consultar essas pessoas. Ninguém é contra a abertura de escolas. O ponto Isso. a gente precisa fazer alguma coisa enquanto há tempo, porque senão, galera, a gente está discutindo aqui quando a pandemia vai acabar. Se os piores cenários ocorrerem, essa pandemia não acaba. Então a gente tem, por exemplo, qual é o pior cenário hoje? Tá? E não é falando, porque eu li algumas pessoas falando que a gente só fala que vai piorar. Qual é o pior cenário possível? Uma variante mais transmissível, que tem algum grau de escape vacinal, começar a infectar idosos e escapar de 2 doses das vacinas. Começar a gerar mortes e reduzir a eficácia das vacinas com 2 doses. Ou seja, a gente teria que pensar uma política pública para dar a 3ª dose. E não um reforço, mas sim um complemento. Aí já muda completamente a política. Então, considerando esse pior cenário, o que a gente está fazendo hoje para mitigar os riscos desse pior cenário? Então, a gente não está discutindo, por exemplo, como que, igual o Marcelo citou, né, quais são as melhores práticas para poder evitar o risco de transmissão em escolas. Basicamente, o teatro da higiene. Álcool gel na porta, medição de temperatura, que inclusive tem vídeo no canal terça-feira falando como que isso não serve para nada. No punho ainda, não né? É porque é no punho, não. Não é porque é no punho, não. Isso é ainda pior. Isso é exato, exato. A sensibilidade cai. Mas medição de temperatura na porta tem uma sensibilidade tão baixa para detectar Covid que é melhor você não fazer. Porque você vai estar tirando gente que está com febre, que não está com Covid, que tem febre por outros fatores. No caso de escola é crítico, porque normalmente o que criança tem quando está com febre é doença infecciosa. Mas existem pessoas com câncer, pessoas que fazem alguns tratamentos que têm febre naturalmente e estão deixando de circular espaços porque as pessoas acham que elas estão com Covid. É uma discussão complexa que eu vou apresentar para vocês todos os detalhes na terça-feira, mas é basicamente isso. É o quê? Álcool gel, chegou na escolinha, passa o álcool gel, máscara, quando tem a máscara de pano, e temperatura na porta. Isso não bloqueia Covid. Entendeu? Então não adianta você falar, vamos vacinar os professores. A vacina não vai te dar 100% de proteção. Você vai ter professores se infectando e retransmitindo isso adiante. Se a gente está tendo que fazer essa discussão aqui, gente, é porque a comunicação de saúde pública está falhando. Entendeu? Nós, como divulgadores científicos, a gente está desde 55 minutos da live falando sobre escolas aqui, nem era o tema. Só para vocês verem o quanto que isso movimenta. Entendeu? Realmente, a gente está atrasado. Eu acho que tinha que ser discutido isso, integração entre diversas frentes aí de Ministério da Educação, Ministério da Saúde, para a gente ver. E uma orientação geral. Qual que é? Exato. E assim, né, Lucas? A gente, obviamente, ao longo de toda a pandemia, focou muito nas ações ou inações, por vezes, do Ministério da Saúde. O Ministério da Educação é central
E não teve absolutamente nada. A gente trabalha 1 ano e meio já desse negócio e nada. Absolutamente nada. Não pode. E aí fica a discussão de abre ou não abre. Peraí. O que foi feito para abrir? Nada. Então, e aí, só para fechar, minha última fala em relação a esse negócio, é o seguinte, né? Não é porque também esse é outro ponto que também me incomoda, não é porque outras coisas estão sendo feitas, estão reabrindo, que a gente tem que reabrir tudo. Tá? Isso foi uma discussão também em relação à Copa América. Não é porque a gente está tendo outros jogos, que a gente pode ter todos os jogos, porque tu está somando fatores de risco. Está aumentando. Não é uma discussão de qual que é o mais perigoso. Os dois em conjunto é muito pior. Então não é porque, mas tá tendo, foi liberado festa, vamos dizer. Então tem que liberar a escola. Não tinha nem que ter liberado a festa. Tá? Mas não é porque liberou um que tem que liberar o outro, porque a gente já está somando fatores. Sim, tá? Então, assim, esse não é um bom argumento. Desculpa, mas esse não é um bom argumento. Com relação às escolas, é complicado porque a gente tem um momento diferente também, né? Com o avanço aí do fechamento, muitas crianças se sentem prejudicadas, tem uma perda de aprendizado, tem impacto na saúde das crianças também, na saúde mental, desenvolvimento cognitivo. Então, sim, existe um clamor maior pela reabertura de escolas, né? Isso é óbvio. Mas não há nenhum motivo para o qual a gente pense que uma reabertura agora seja mais segura do que no ano passado. Acho que é isso que a gente está tentando passar. Esse é o ponto. Exato, não existem evidências, como muitos estão passando aqui, de que escolas não são potenciais superespalhadores. Crianças transmitem o vírus. Existem evidências de que crianças possuem a mesma carga viral do que adultos. Isso não é nenhum achismo. A gente já apresentou isso em algumas lives. A maioria dos estudos que mostram que crianças não impactaram na transmissão são estudos muito falhos, que eu já critiquei aqui algumas vezes, e assumir a falta de evidências como uma possível tranquilidade com relação a esse assunto é assumir um risco muito grande. Então, assim, lembrar de novo, muita gente perguntou, a gente está falando do efeito da vacinação aqui. Vacinas protegem contra hospitalização e morte, elas não protegem efetivamente, a gente não tem esses dados, principalmente para as vacinas que estão no Brasil, tá? Porque Pfizer e Moderna estão começando a se mostrar eficazes para poder evitar a transmissão. Muito difícil falar isso, tá? Porque não tem os estudos feitos e publicados com relação a isso, a efetividade disso. Mas com Coronavac, AstraZeneca, que são as principais vacinas no Brasil hoje, a gente não tem nenhuma evidência de que elas impedem transmissão. Então, as pessoas ainda que estão vacinadas, elas podem retransmitir isso. Elas vão ter sim um risco menor de hospitalização, um risco menor de mortalidade, porém, elas ainda morrem. Se você aumentar o número de casos, você aumentar drasticamente o número de casos, o risco de pessoas vacinadas, ele é, vamos dizer assim, o risco, a chance, pode ser 5%, 10%, mas no fim das contas, se você tem 1.000, 2.000 casos a mais, você aumenta essa quantidade de pessoas que acabam morrendo mesmo vacinadas. É a analogia do goleiro lá, né? Do time de futebol, da defesa. Ou do cinto de segurança, o cinto de segurança também. Muita gente... E assim, eu não sei se o pessoal reparou, né? Naquela curva para faixa etária, mesmo na curva aquela acima de 80 anos, ela estando hoje num cenário que é similar ao melhor momento do ano passado, ela ainda está normalizada pela população acima de 80 anos, ela ainda está acima de todas as outras. Ou seja, o risco de ter um caso grave na população acima de 80 anos continua muito alto, infelizmente. Sim. Tá? Ele só teria pior ainda, né, sem a vacina. Você vê que 80 e isso é por conta da subiu, transmissão. Isso é a transmissão. Isso é a gente estar mantendo um número de casos muito elevados. Né? É a questão de novo, né, do acúmulo de camadas de proteção. A vacina é uma camada. Ela sozinha, ela não resolve, ela ajuda, mas ela não resolve completamente. Né? E aí a gente ter essas outras camadas, né, que é máscara, iluminação, etc., tudo aquilo que a gente já está cansado de saber, é esse conjunto de fatores que realmente coloca numa situação de proteção. E é esse que tem que ser o nosso norte. Né? E a gente ficar só confiando, botando só na conta da vacina, é o que a gente viu ali. A população de 80 anos está numa situação muito melhor do que já esteve, mas continua sendo a de maior risco para caso grave. Sim. Mesmo sendo a população com a melhor cobertura vacinal. E são pessoas que, por uma questão biológica, vão ter uma proteção mais frágil, vamos dizer assim. Exatamente. De forma bem simples. É complicado.